Fala, galerinha do Motiva, tudo bem com vocês? Professor Paulo Ricardo na área e continuaremos hoje a nossa abordagem em torno da pontuação, ou seja, dos famosos sinais de pontuação, dos famosos recursos de pontuação. E aí precisa lembrar, reforçando sempre algumas coisas. Quando falamos em sinais de pontuação, algo que eu sempre deixei claro para vocês e com certeza vocês já sabem, quando falamos dos sinais de pontuação, dos recursos de pontuação, claramente são recursos utilizados predominantemente, não vamos dizer exclusivamente, mas essencialmente para a modalidade escrita. Paulo, por que você diz primeiramente essencialmente? Mas na fala, Paulo, a gente não usa os sinais de pontuação. Beleza, bem lembrado. Agora, cuidado. Quando eu estou dizendo isso, é que muitas vezes temos textos que são escritos que reproduzem situações de fala. Então, cuidado com isso, tá? Não deixam de ser textos escritos. Então, realmente, nós utilizamos os textos basicamente em situações de escrita. Mas lembrando que aqueles textos escritos muitas vezes reproduzem situações de fala. Mas qualquer afirmação que gira em torno dos sinais de pontuação, lembremos, eles são recursos exclusivos da escrita. No entanto, eles podem representar claramente situações de fala, como já vimos vários exemplos. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro aspecto. Eu sempre faço questão de estar lembrando a vocês. Falar dos sinais de pontuação é lembrar que eles são recursos da modalidade da escrita da língua. Óbvio que eles podem sim estar associados à modalidade falada da língua também, sem nenhum problema, dependendo do texto, dependendo da situação comunicativa, claramente. Mesmo ali eu estou me pautando no movimento escrito da língua. Exemplo clássico, sempre trabalhemos com exemplos, sempre é importante que fique exemplos nas nossas cabeças. A ideia por exemplo, das conversas de WhatsApp. Claramente ali temos situações em que aqueles textos ali se aproximam muito da fala. Então, abreviações, entrucamentos, falas cortadas e por aí vai. E claramente os sinais de pontuação vêm nos ajudar aí nesse recurso de aproximação entre fala e escrita. Beleza, gente? Então, essa é a primeira grande discussão. Outra grande discussão que nós tivemos em relação aos sinais de pontuação foi justamente na construção dos textos, ou seja, os efeitos de sentido. Uma das modalidades muito cobradas pelo Enem, a função dos sinais de pontuação dos textos. Naquele nosso primeiro encontro sobre a questão dos sinais de pontuação, nós vimos muito isso, né? A utilização de determinado sinal de pontuação na progressão temática, a determinada utilização de sinal de pontuação se aproximando de uma situação de fala, então aquilo reproduziu uma determinada situação. Então, Paulo, você está querendo dizer o quê? Que esses sinais de pontuação, as suas funções nos textos, elas são extremamente variadas. Paulo, mas se eu abrir qualquer material impresso, didático, seja um módulo, seja uma gramática, ele vai me dar ali uma listinha de recursos e de funções daqueles elementos dos sinais de pontuação. Sim, concordo. Até porque ali a gramática ela precisa se organizar em termos de algumas regras, né? E lembra que sempre que eu digo a vocês, as regras são frutos do uso. Então, a partir de situações padrão, a partir de situações comuns, a realidade, seja ela falada e escrita, começa, e principalmente escrita, já que estamos tratando dos sinais de pontuação, começa a se criar um conjunto de regras que refletem aqueles usos dos sinais de pontuação. E como eu já disse, lógico que aquelas regras ali, elas não são... elas não conseguem abarcar todas as situações. Por quê? A língua é fluida, a língua é heterogênea. E volta até para o primeiro aspecto que eu disse no início da aula. Os sinais de pontuação, fruto até mesmo da sua origem, que surgiu nessa ideia voltada para tonicidade, para a entonação dada ao momento que eu estou lendo um texto escrito, hoje claramente fruto dessa inúmera habilidade que nós temos de construção dos textos, inclusive os textos escritos, nós podemos ter inúmeras funções dadas aos sinais de pontuação. Então, nessa primeira lembrete a vocês, mais uma vez, lembrar que os sinais de pontuação são exclusivos da escrita, enquanto recursos gramaticais, mas eles podem ter aplicabilidades, apropriações tranquilamente, facilmente, a diferentes funções, outras, inclusive a aproximação com textos em situações da oralidade. E quando ele tem essas aplicações, naturalmente, temos um segundo ponto que eu lembro a vocês hoje, a questão dos efeitos de sentido. Eles podem ter diferentes efeitos de sentidos nos momentos que eles são postos ali nos textos. Beleza, gente? Então, esse é o primeiro grande recado para vocês. Falando desses efeitos de sentido, considerando que os textos têm uma variedade imensa, infinita de construções,
Aí eu vou mostrar alguns exemplos a vocês, que é justamente para vocês atentarem para a questão da utilização dos sinais de pontuação na construção dos efeitos de sentido em determinados textos. E aí nós vamos percebendo, quando utilizamos sinais de pontuação, basicamente, fruto do nosso contexto de utilização dos sinais de pontuação, fazemos uso basicamente nas redações do Enem e outras, não são nem todos os recursos. Por exemplo, a questão da interrogação, só se você estiver fazendo uma pergunta retórica, a questão da exclamação, você não usa uma exclamação em um texto dissertativo argumentativo. Então, tem alguns recursos, ou seja, sinais de pontuação, que muitas vezes a gente não nos utilizamos, fruto até mesmo do contexto. Então, até isso é para você ficar ligado também. Muitas vezes, fruto do contexto, assim como em outros diferentes recursos gramaticais, muitas vezes prezamos, focamos mais em recursos do que outros. Isso é extremamente normal e comum. Mas saindo desse contexto de produção de redação do Enem, temos N textos que circulam socialmente, ou seja, N gêneros. Então, é esse ponto agora que eu venho chamar a atenção de vocês. Os sinais de pontuação eles vão aparecendo nos mais diferentes gêneros textuais, desde os gêneros mais formais aos gêneros informais, nos mais diferentes contextos sociais. Então, os sinais de pontuação ali vão sendo utilizados para gerar diferentes sentidos, efeitos de sentidos, fruto para diferentes funções. Né? Para uma progressão temática, para um momento ali de inferência, para um momento ali de continuidade, para um momento ali de pausa, até mesmo, né? Então, de reflexão. Então, temos que ter muito cuidado na utilização dos recursos de pontuação, fruto do contexto e principalmente das suas funções e dos efeitos de sentidos pretendidos para aquele momento e para aquele texto em específico, fruto de um contexto social e comunicativo. Pensando nisso, trouxe alguns textos aqui para analisarmos e aí termos um momento de discussão posteriormente. Aí diz assim, analise os efeitos gerados nos textos a seguir a partir da utilização dos sinais de pontuação. Temos aí um texto bem específico. Claramente, quando vocês já estão vendo a forma desse texto, vocês já devem estar associando a determinado gênero textual. Então, vamos dizer assim, a interferência dos sinais de pontuação vão ser muito reflexo do gênero textual que está sendo posto aí especificamente. Aí eu pergunto a vocês, que gênero textual é esse? Aí diz assim, Canção do Exílio facilitada. Canção do Exílio. Paulo, já ouvi falar na Canção do Exílio. Será essa mesma a Canção do Exílio? Ou não seria outro texto, né? Mas aí vamos lendo. Aí diz assim, lá, sabiá, papá, maná, sofá, sinhá, cá, ba. Aí preste atenção. Um por Todos, São Paulo, Brasilense, 1986. E aí, qual, gente, a função dos sinais de pontuação? Óbvio que eu fiz apenas uma primeira leitura, a gente precisa fazer outra, né? Até para entender um pouquinho mais. Aqui esse texto faz referência, nós sabemos claramente que ele já está fazendo referência a outro texto. Então, percebam que a utilização desses sinais de pontuação tem total um efeito. O uso da interrogação, o uso da exclamação, o uso das reticências aí. Aí é justamente isso. Que efeitos tem esses sinais de pontuação especificamente na construção desse texto aí? E que gênero textual é esse? Então, são relações, que referência a outro texto ele faz. Então, são relações extremamente importantes que vão contribuindo justamente na utilização desses sinais de pontuação. Beleza, gente? Bacana? No nosso momento de discussão, nós vamos fazer uma leitura mais aprofundada e voltamos à discussão especificamente desse texto. Vou deixar esse textozinho aqui para o final. Um texto muito conhecido de vocês, acredito eu, que é o texto Circuito Fechado, que inclusive até em outros momentos eu até acredito já ter apresentado para vocês. Mas para quem não conhece, prestem atenção no título, aquilo que eu sempre digo a vocês, olhem as bordas do texto, olhem a perigrafia do texto. É um texto, Circuito Fechado, é um título bem pertinente assim. Circuito fechado, o que é um circuito fechado, né? E aí percebamos claramente nesse aspecto a utilização dos sinais de pontuação. Quais são os sinais de pontuação predominantes que nós temos nesse texto? Aí nós temos aí chinelos, vaso, descarga. Aí temos a presença de vírgulas e claramente a presença de pontos. Pia, sabonete, ponto mais uma vez. Água, ponto. Escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Ponto mais uma vez. Creme para cabelo, pente, cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó. Carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço.
relógio, maço de cigarros, caixa de fósforo, jornal, mesa, cadeias, xícara e pires, prato, bule, talheres, guardanapos. Não vou fazer a leitura do texto como um todo, mas vocês já devem estar percebendo que esse texto aí gira basicamente em termos de sinais de pontuação em torno das vírgulas e dos pontos. Então, qual o efeito de sentido, qual a intencionalidade a partir da utilização desses sinais de pontuação aí quando eu faço muito frequentemente o uso da vírgula e dos pontos finais, não é isso? O que é que tem a ver com o título? O que é que está querendo representar? Né? Perceba no finalzinho do texto, diz assim, cigarro e fósforo, abotoaduras, camisas, sapatos, meias, calça, cueca, pijama, espuma, água, chinelos, coberta, cama, travesseiro. O que a utilização desses sinais está ajudando na construção dos sentidos dos textos? O que é que tem a ver com o circuito fechado? Beleza, gente? Passando aqui a nossa análise, nós temos mais uma vez um texto bem específico enquanto gênero, né? Um texto aí de Manuel Bandeira. Claramente, quando lemos o nome Manuel Bandeira, já associamos a determinados gêneros. Que gênero textual é esse? Até pela sua forma, sua estrutura, nós já conseguimos identificar. E o texto diz assim, desencanto. Então, percebam a utilização, especificamente, mais uma vez, dos sinais de pontuação. Aí nós temos, eu faço os versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecho o meu livro, se por agora, não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço os versos como quem morre. Mais uma vez, aí como esses sinais de pontuação fazem, constroem, ajudam na construção dos efeitos de sentido do texto. Beleza? Então, prestando atenção aí mais uma vez, temos mais dois gêneros textuais aí, que aí a gente sai um pouquinho, que vocês já devem ter percebido, desses gêneros que são aí mais um pouco diferentes, né? Partindo de um contexto mais específico. Aí nós temos assim, segurança, cuidado, pedestres. Segurança, cuidado, pedestres. Percebemos claramente de um para outro a mudança do sinal de pontuação. Temos a utilização de 2 pontos e depois da vírgula. O que é que muda enquanto efeito de sentido, de efeito comunicativo nesses dois textos aí? São os mesmos gêneros textuais e que gêneros textuais são esses? Beleza, gente? E para fechar, esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Temos o mesmo efeito de sentido, claramente percebemos de um para outro a não presença de determinados sinais de pontuação. Essa mudança, essa alteração, essa ausência reflete num efeito de sentido diferenciado? É essa a questão. Então, gente, trouxe aí alguns exemplos para que vocês justamente percebam a importância dos sinais de pontuação na construção dos sentidos dos textos. Beleza? Então, era justamente isso que eu vinha para mostrar um pouquinho para vocês. No nosso momento de discussão, nós vamos voltar a esses textos e vamos rediscuti-los, justamente atentando para os efeitos de sinais de pontuação. Beleza? Muito bom revê-los, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!